Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na área de ciências básicas aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço o meu mestrado, e eu também trabalho com educação aqui no YouTube e lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, não deixa de fazer isso. Eu compartilho um tanto de coisa legal lá e é muito provável que algumas delas interesse você. Beleza? E eu vim aqui hoje para falar com você sobre essas variantes que estão falando por aí, né? Na verdade, desde dezembro a gente está escutando esse murmurinho, né? Pessoas falando de que o vírus SARS-CoV-2 parece que ele está mudando, ele está se diferenciando e está vindo uma nova cepa de vírus aí que muito provavelmente ele não responde bem às vacinas que nós estamos tomando, né? A gente não consegue adquirir imunidade a esses novos vírus. E aí o pessoal tá ficando bem aflito, tá criando um ambiente bem dramático por causa dessas incertezas, né? A gente não sabe se é verdade, não sabe o que que isso significa, o que são essas variantes e coisas do tipo. Então, não sei se você se sente como eu, né? Parece que a gente estava agora caminhando para o final da pandemia, principalmente porque as vacinas chegaram, foram adquiridas, algumas pessoas já foram vacinadas. Então é como se a gente estivesse debaixo d'água se afogando, a gente está chegando perto da superfície, logo ali próximo de conseguir sair da água e tomar um fôlego, mas aí parece que vem uma onda e leva a gente para baixo, então a gente fica desesperado, lutando para sair daquela situação e não consegue. Então, que diabos de variantes são essas e por que elas estão atormentando tanto a nossa vida? Por que as pessoas estão tão preocupadas com essa nova versão do vírus SARS-CoV-2? A gente vai falar disso hoje. Então, toda vez que um vírus se multiplica, pessoal, pode ser que alguma coisa dê errado, tá bom? E quando essa multiplicação ela acontece muitas vezes, né, quando a gente tem uma infecção a nível global, como nós tivemos aí agora no ano de 2019, esse vírus ele está espalhado por todo o planeta Terra, ele está infectando muitas pessoas, ele está se multiplicando em uma perspectiva absurda e vez e outra a gente tem um erro, a gente tem uma falha nesse processo de multiplicação, de desenvolvimento desse vetor viral. E esse erro, esse pequeno erro, essa falha no ato de se multiplicar é o que a gente chama de mutação. Essas mutações, vez e outra, acabam dando ao vírus algumas capacidades que ele não tinha antes dessa falha acontecer. E é isso que a gente chama de variantes, né? Porque aquele vetor que era um modelo, de um formato tradicional que era conhecido por nós, ele variou e ele adquiriu novas competências, novas habilidades aí, e muitas dessas habilidades adquiridas elas podem ser perigosas. Então tem uma cepa britânica que os pesquisadores chamaram de D614G, foi identificada pela primeira vez no Reino Unido, e esses pesquisadores indicaram que esse vírus, essa variação do SARS-CoV-2, tem uma maior capacidade de se multiplicar dentro do seu hospedeiro, né? Então, uma vez que ele infecta esse indivíduo, ele entra na célula humana, ele consegue criar com mais facilidade outros vetores como aquele que pela primeira vez infectou aquela célula, né? Então o indivíduo ele fica pior mais rápido, ele adquire todos aqueles sintomas característicos da doença mais rápido, por ter mais vírus multiplicando ali no seu organismo, ele infecta mais pessoas também, né? Porque ele acaba cuspindo mais vírus do que o normal, não é verdade? Quando ele está falando com as pessoas ali, as gotículas vão para fora, aerossóis vão para fora. E se esse vírus que está dentro do organismo dele consegue criar novos vírus em uma velocidade maior e etc e tal, quando ele estiver mandando isso para fora, aí a gente vai ter mais vetores e esses vetores também com mais capacidade de se multiplicar e a gente começa a falar de uma infecção que vai ser aumentada em uma velocidade pelo menos superior àquela do SARS-CoV-2 normal que nós estávamos acostumados. Outra cepa chamada N501Y, que já foi identificada em cepas em alguns lugares do globo terrestre aí, parece que adquiriu capacidades aumentadas de se ligar às células do corpo humano. Isso porque aquelas proteínas do tipo spike, que ficam na membrana do vírus, ela conseguiu alterar a sua conformação, fez alguma alteração em alguns aminoácidos, acrescentou carga elétrica em algumas dessas partes moleculares aí, e quando ela está passando perto da nossa célula, ela tem essa facilidade de se grudar, fazer o acoplamento e então iniciar a infecção, né? Como se fosse um poder magnético, as pessoas estão chamando assim, né? O vírus está passando perto da célula e como se fosse um ímã, ele gruda na célula e facilita muito mais
a infecção. Por que que isso é ruim pra caramba? Porque teoricamente a gente vai precisar de muito menos vírus para infectar aquele corpo, né? Já que um único vírus, um único vetor, ele ganhou capacidade aumentada de encontrar as células, fazer a hospedagem, infectar esse indivíduo e então propagar a doença. A cepa africana agora, chamada E484K, por que que a situação ficou chata, principalmente lá no sul da África nesses últimos tempos? Essa nova cepa aí parece que ela conseguiu adquirir capacidade de se camuflar no nosso organismo. Lembra das spike proteins que eu falei com vocês aí? Que na cepa passada ela ganhou capacidade de criar alterações que ajudariam esse vírus a se acoplar na célula? Bom, agora essa cepa aqui africana criou alterações nessa mesma proteína, só que essas alterações tornaram esse vírus, esse vetor, invisível aos anticorpos. Então veja, essa mesma proteína que faz a ligação nas nossas células e possibilita a infecção, é a mesma proteína que possibilita a ligação dos anticorpos do nosso corpo para iniciar o combate àquela infecção que está em curso. É a mesma proteína. Então aqui a gente está falando de uma cepa que foi boa demais para a infecção e ruim para nós que somos os infectados. Sabe por quê? Porque essa alteração que criou não parece ter diminuído a capacidade do vírus de se acoplar às nossas células e infectá-las, mas parece que diminuiu a capacidade dos nossos anticorpos de identificar essas células e fazer a ligação e tentar pelo menos combater a doença. Isso é muito ruim porque as pessoas que já foram vacinadas, já possuem teoricamente anticorpos, não estão conseguindo combater essa doença. E agora a variante P1, pessoal, as pessoas estão dizendo que é a pior variante de todas, provavelmente já chegou no Brasil, algumas pessoas estão falando isso, e elas estão desesperadas. Por que que elas estão dizendo que essa variante P1 é a pior de todas? Os pesquisadores estão dizendo que essa variante tem todas essas capacidades que eu falei até esse momento no vídeo, né? Ela possui todas essas novas habilidades que a gente falou nas variantes passadas aí, aquela que veio do Reino Unido, a variante britânica, a variante africana. Ela possui todos esses superpoderes aí em um mesmo vetor com todas essas capacidades adicionais é ruim pra caramba. Então dá uma olhada nas informações que eu peguei aqui. Essa cepa P1 parece ter 220% mais virulência. Gera cargas virais 10 vezes maiores, infecta 6 de cada 10 curados com a doença e mata 90% mais. Ainda deixa pacientes mais jovens mais graves do que eles deveriam ficar se estivessem infectados pelo SARS-CoV-2 que nós estamos acostumados aí. É realmente uma grande ameaça. E isso a gente não tem certeza se está aqui, a gente ainda não tem certeza dessas capacidades que eu comentei com vocês aqui. A gente não tem certeza nem se o vírus tem mais capacidades do que a gente ainda nem supôs e nem conhece. Mas isso é um alerta bem importante para a gente ficar ligado e firmar a perna aí naquelas recomendações que a Organização Mundial da Saúde está dando. Então, lavar bem as mãos, usar álcool para desinfetar essas mãos, usar máscara, evitar grandes aglomerações. Tudo isso tem que ser feito com muito e muito rigor. E por que em Manaus, galera? Essa cepa surgiu, parece que lá no norte do nosso país. As pessoas estão querendo saber por que em Manaus. E o que eu quero falar para vocês é por que não em Manaus. Pessoal, é o lugar perfeito para um vírus desse adquirir mutações desse tipo. Porque, veja, foi um lugar que sofreu bastante com a pandemia, né? Talvez um dos que mais sofreu aqui no Brasil. E logo as pessoas ficaram livres ali, livres no sentido de que foram infectadas, ficaram livres daquela carga, daquele medo de serem contaminados, porque eles já haviam sido, e eles voltaram a transitar na rua. Então Manaus tinha um número absurdo de pessoas que já foram infectados, que recuperaram da doença, que estavam trabalhando, estavam vivendo as suas vidas normais. E esse é um lugar perfeito para um vírus sobreviver, pessoal. A gente lembra lá da teoria da evolução que o animal, o indivíduo, o ser que ele mais evolui, ou aquele ser que consegue sobreviver, é aquele que melhor se adapta. Então veja, lá em Manaus que tipo de cenário nós tínhamos? Nós tínhamos pessoas andando na rua e elas já tinham sido infectadas. Então os vírus que estavam ali, eles precisavam aumentar o seu poder de virulência, ou seja, adquirir mais e mais capacidade de infectar pessoas todos os dias, e precisavam também, pessoal, aprender novas habilidades ali que possibilitassem que esses vetores burlassem o sistema imunológico daquelas pessoas. Várias delas, como eu disse, já haviam sido infectadas, haviam anticorpos nesses organismos e eles precisavam agora combater esses anticorpos ou pelo menos sobreviver à ação dessas células de defesa. E com tantos casos novos por dia lá em Manaus, essa mutação não é que se ela iria acontecer, na verdade é quando ela iria acontecer, porque a mutação aconteceria
com certeza, e foi mais cedo, infelizmente, do que a gente esperava. Mas e agora? O que a gente deve fazer? Pelo que nós conversamos aqui, parece que o estrago está feito, né? Essas cepas estão andando aí, eventualmente elas vão cruzar o oceano, vão sair da África, vão ir para outro continente, vão sair lá do Reino Unido, vão chegar em outros lugares e elas vão se espalhar e a gente precisa estar pronto para lidar com elas. Então é aquele raciocínio, pessoal. A gente já sabe o que fazer, a gente já recebeu várias recomendações aí, todas aquelas 3 coisas. Evitar aglomerações, usar máscara e manter as mãos sempre desinfectadas, tá certo? Junto a isso também a gente tem que fazer o possível aí, cobrar dos nossos governantes que essas vacinas saiam o quanto antes, porque se a gente tomar a vacina, pelo menos do vetor tradicional nós estaremos imunizados e essas vacinas elas podem ser atualizadas também, tá pessoal? A gente identifica uma nova cepa, a gente cria uma nova vacina e disponibiliza isso para a população. É assim que a gente combate as pandemias.